Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos. Estamos iniciando uma nova semana de estudo agora em uma nova série. E nós estamos hoje, um dia depois do Natal, felizes por tudo ter transcorrido bem. Estamos agradecidos a Deus por Ele ter estado conosco e que este espírito de Natal possa continuar conosco cada dia da nossa vida, porque todos os dias Jesus precisa nascer em nossa vida, em nosso coração, para que possamos estar sempre alegres, felizes e com esse espírito de fraternidade em nosso coração. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, vocês que compartilham os estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. E também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nazilda Ildete, de Mauá, São Paulo. Esther Ferreira e a filha Silvia são de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Tânia Consuelo é de Salvador, na Bahia, é da Igreja Adventista dos Frades. Maria Júlia é de Apodi, Rio Grande do Norte. Nercilene Lima do Nascimento é de Mojuí dos Campos, na Paraíba. E também Antônia Marinho é de Queimadas, na Paraíba. Mojuí dos Campos é Pará, não é? Muito bem. Queremos então agradecer a todos. Vamos sempre mandar um alô para vocês que nos escrevem. Vamos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos felizes, agradecidos pelo dia que tivemos ontem, pelo Natal, pelas confraternizações, pelos amigos, pelos irmãos, pelos familiares. E somos agradecidos também por nos conceder este dia de vida e nos conceder estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender, colocar em prática em nossa vida e também abençoa todos aqueles que, por um motivo ou outro, têm lutas, problemas em suas vidas, que permaneçam confiantes em Ti e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando então esta nova série, e esta série nós vamos estudar o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus nós encontramos uma mensagem para um mundo agonizante. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. O mundo está agonizando. E Jesus, ele se apresenta então aqui no livro de Hebreus como solução para todos os habitantes do mundo. E nós conhecemos muito bem que Jesus, ele se deu para que nós pudéssemos ter vida eterna. E graças a Deus, porque nós conhecemos o Evangelho, aceitamos a Jesus e continuamos caminhando com Ele no nosso dia a dia. Que você, que tem aceitado a Jesus agora há pouco tempo, persevere, não desanime. Vamos enfrentar ainda lutas, problemas, tribulações, provações, perseguições, mas Jesus, ele vem então nos trazendo uma mensagem aqui no livro de Hebreus para este mundo agonizante que nós estamos vivendo. Nós, às vezes, nos perguntamos, quem são os hebreus? Você sabe quem são os hebreus? Os hebreus são todos aqueles descendentes de Abraão. Todos os descendentes de Abraão são hebreus. Por quê? Porque Abraão, lá em Gênesis 14, se você ler ali o livro de Gênesis, você vai ver que ele ali foi chamado de hebreu, porque ele é descendente de Éber. Éber, ele falava hebraico, e então todos aqueles que são descendentes de Abraão são hebreus. Por isso que, às vezes, nós falamos sobre hebreus, sobre israelitas, sobre judeus. São tantas misturas, Mas uma hora nós poderemos fazer uma explicação mais detalhada de cada um desses descendentes de hebreus, e de judeus e israelitas, para que possam entender. Agora, aqui no livro de Hebreus, Jesus, ele vem então se apresentando como aquele que está intercedendo por cada um de nós junto ao Pai. Jesus, quando ele saiu daqui
após o seu ministério, sua morte e ressurreição, 40 dias depois ele voltou para os céus, ele está à destra de Deus, ele está ministrando no santuário celestial em favor de todos aqueles que ouvem a sua palavra e aceitam a Jesus em suas vidas. Então, em favor desses, Jesus está intercedendo no santuário celestial. E aqui em Hebreus nós vamos ver no estudo dessas lições que vamos estar estudando, que Jesus ele é o nosso grande sumo sacerdote, aquele que intercede diante de Deus por cada um de nós. O autor do livro de Hebreus não é citado aqui como de costume, em todos os livros da Bíblia, no Novo Testamento. Nós encontramos ali especialmente as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas, Paulo se identificando como o autor e a quem ele estava dirigindo as cartas. E aqui no livro de Hebreus não traz o nome do autor, mas tudo leva a crer que o autor é o apóstolo Paulo. Pela forma literária como foi escrita, como foi ministrada a palavra, tudo leva a crer que foi o apóstolo Paulo. E então, lendo aqui em Hebreus capítulo 10, no verso 36, a palavra de Deus nos diz: vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então aqui é nos feito uma advertência: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E qual é a promessa? A promessa é de nós estarmos um dia na eternidade com o nosso Senhor Jesus, que veio aqui neste mundo morrer em nosso lugar, e estar também com o Pai, com o Espírito Santo, com todos os anjos. Agora, quando nós lemos aqui em Hebreus no capítulo 2, nos versos 3 e 4, Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, nos diz assim: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Aqui em Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, nos dito que os hebreus a quem essa carta estava sendo dirigida, eles haviam ouvido falar dessa grande salvação. Então, como nós entendemos, esses ouvintes dessa carta, eles não conheceram Jesus pessoalmente. Eles ouviram falar da vida de Jesus, ouviram falar dos milagres de Jesus, ouviram falar da morte e ressurreição e também da salvação que há em Jesus. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas do Novo Testamento, que foi o grande apóstolo aos gentios, o próprio apóstolo Paulo ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não vivia em Jerusalém quando Jesus nasceu, cresceu, viveu e exerceu seu ministério. Paulo não vivia ali. Paulo é filho de judeu, mas ele vivia em outra região, em outra área, bem distante. E depois, então, que ele veio para Jerusalém e que ele viu muitas pessoas judaicas, descendentes de judeus, aceitando o cristianismo, ele, então, por ser zeloso, ele começou a perseguir os cristãos, aqueles que aceitavam a Jesus. E nós conhecemos muito bem a história, mas depois ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus e ele então se entregou completamente e foi o grande apóstolo que nós conhecemos. Esta carta aos Hebreus, ela pode ter sido escrita para cristãos descendentes de judeus e também pode ter sido escrita para cristãos descendentes de gentios, daqueles que não eram judeus. Então não fica claro aqui também para qual tipo de hebreu que o apóstolo Paulo estava escrevendo. Mas como nós dissemos logo no início, hebreu é todo aquele que é descendente de Abraão.
Esse é hebreu. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar aqui que quando a igreja cristã começou, após a morte e ressurreição de Jesus, no Pentecostes, 40 dias, que Jesus havia permanecido entre eles, Jesus voltou para os céus e 10 dias depois houve então o Pentecostes. Pentecostes era a festa celebrada 50 dias depois da Páscoa, foi quando Jesus morreu. E então, ali no Pentecostes, o poder de Deus foi derramado sobre aqueles que estavam reunidos, orando, esperando o cumprimento da promessa de Jesus, e eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados para anunciar o Evangelho em idiomas que eram desconhecidos e também foram capacitados a realizar milagres. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 2 e no verso 3. Nós encontramos aqui também, no livro de Atos, o Filipe, que era diácono, realizando maravilhas em Samaria. Nós encontramos ainda Pedro, quando ele, lá em Jope e também em Cesareia, Deus usou poderosamente o apóstolo Pedro. E aí nós encontramos o apóstolo Paulo no seu ministério na Ásia Menor e também na Europa. E todas essas ações realizadas pelos apóstolos que haviam sido batizados com o Espírito Santo para pregarem a outras pessoas de outros idiomas, então todas essas ações confirmaram a mensagem de salvação, o estabelecimento do reino de Deus, a salvação da condenação e também a libertação do poder do mal. Nós, como lemos então, logo no início, Hebreus capítulo 10, verso 36, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Nós então vamos, durante essas próximas semanas, estar aqui com vocês estudando esta carta aos Hebreus e nós vamos conhecer então tudo aquilo que nós encontramos aqui, o que Jesus é para cada um de nós. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso sumo sacerdote que está ministrando em favor de todos aqueles que o aceitam em suas vidas. Nós voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, e desejamos que todos tenham um ótimo dia na presença do nosso Deus.